Olha, recebendo aqui no estúdio a presença. Chega cá, meu comandante. Quer sentar aqui? Senta aqui, pô. Não, na cadeira. Na cadeira. Bom dia, Cinedino. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes da 96 FM. Prazer estar aqui com você. Papai, em primeiro lugar, parabéns aqui pelo estúdio, né? Novo aqui. Bastante funcional, moderno e interativo, né? Porque verdade. Essa é a palavra, interação com as redes sociais. Bom dia. Bom dia. Enio, por que a 96 mais uma vez se coloca à frente no seu segmento Rádio FM? Diógenes, eu acho que isso sempre foi uma característica da 96 FM, né? Ela, como rádio pioneira, ela sempre teve a iniciativa de largar na frente. Eu estava conversando com alguns publicitários aqui e estava relembrando alguns momentos da rádio, da 96 FM. Já na década de 80 nós fomos a primeira rádio. O ano foi 81, né, Enio? Ali? A inauguração oficial, né? 81. E assim, e já nos anos 80 a gente já procurava nos diferenciar das outras emissoras de rádio. E nos anos 90 nós fomos a primeira emissora a colocar, até a ousadia de colocar uma webcam dentro do estúdio. E na época nós fomos muito criticados, porque na época, para todos os efeitos, o rádio era o teatro da mente, né? E algumas pessoas... Do imaginário, que ainda é verdade. Mas as pessoas costumavam dizer assim, não, você não pode colocar uma câmera em cima do seu comunicador, do seu locutor, que perde um pouco o encanto do rádio. Eu acho que ali, naquele momento ali, a gente já preconizava uma revolução a nível de comunicação. E depois vieram muitas e muitas outras inovações a nível de rádio, né? Com relação a esse estúdio, Diógenes, isso foi uma necessidade crescente que a gente já vinha observando. Nós em 2017, acho que nós somos uma das primeiras rádios, uma das primeiras emissoras de rádio no Brasil a transmitir simultaneamente nossos jornalísticos através de 3 plataformas: Instagram, YouTube e Facebook. YouTube e Facebook. E aquilo dali já despertou na gente a necessidade de dar um passo além, dar um passo à frente. Justamente por essa interatividade, justamente por esse momento de convergência, né? O ouvinte e o telespectador, Diógenes, hoje, ele deixou de ser aquele consumidor passivo, você sabe disso, né? Ele quer interagir, ele quer participar. E não só em relação ao rádio, né? Sim. Eu acho que as pessoas estão mais empoderadas. Tem gente que não gosta desse termo, não, mas eu acho que cabe aqui. Elas se sentem empoderadas com o uso, né, das redes sociais como um todo, né? Twitter, próprio Facebook, aliás, qualquer rede social, né? Porque você pode colocar seu comentário, enfim. Então as pessoas querem participar, não querem apenas ficar lá recebendo conteúdo, né? É verdade. E é como eu estava falando, eles não querem mais receber aquilo passivamente, né? Eles querem participar de todo o processo. Então hoje o ouvinte, o telespectador, ele opina, ele quer ser mais participativo, ele quer praticamente ele também gera um pouco de conteúdo, né? Porque a gente que trabalha com comunicação, a gente sabe que essa interatividade, essa conversa diária com o ouvinte, esse bate-papo com o ouvinte, também é muito importante para nós comunicadores. Mas essa interação, sabe, na minha avaliação, ela tem que ser construtiva, né? Sim. Eu acho que uma coisa que colocou medo em muitos comunicadores, a gente ainda está numa fase de adaptação, né, com esse mundo digital. Exatamente o lado ruim dessa interação, porque há coisas bacanas, há coisas críticas pertinentes, coisas que nos ajudam, informações, mas também há o lixo também dessa coisa. Aí eu lhe pergunto, como o profissional deve se equilibrar no meio de tudo isso? Eu participei de uma reunião, Diógenes, uma reunião em São Paulo, com representantes do Google e do YouTube.
E aí... Isso foi tratado. Nessa reunião participaram algumas emissoras de rádio do Brasil. E eu fui convidado. E eles estavam exatamente conversando sobre isso. E uma pessoa chegou e perguntou, fez uma pergunta, tipo, como é que deve ser o nosso comportamento com relação a essa interatividade com os ouvintes, como é que... o que é que dá, o que é que gera, qual o conteúdo que gera mais audiência, que gera mais views, que gera mais ouvintes, que gera mais telespectadores. E os caras do Google e do YouTube responderam: essa é a pergunta de $1 milhão. Ou seja... Que eles querem ganhar primeiro, sempre eles querem sempre ganhar primeiro. Mas o que eles falam, basicamente, é o seguinte, Diógenes: gerem conteúdo. Gerem conteúdo. Essa é a premissa principal. Vocês têm que gerar conteúdo, para aí sim você poder avaliar o que é que vai ser consumido ou não. Então eu acho que esse é o grande desafio dos veículos de comunicação hoje, a geração de conteúdo. Uma coisa que a rádio já vem fazendo já há algum tempo. Se a gente for retroceder um pouco, Diógenes, a gente vai lembrar do nosso projeto aqui do Jornal 96. Que já completou 17 anos. 17 anos, e quando nós colocamos esse 4 de junho de 2002. Quando a gente colocou esse projeto no ar, você se recorda bem que algumas pessoas diziam que era uma loucura, era uma maluquice, um rádio FM. Que não ia durar 3 meses, 4 meses. Que não ia durar 3 meses, 4 meses, uma rádio FM colocando notícia. Às 7h30 da manhã, nós começamos no horário de 7h30 da manhã. Interrompendo, inclusive, seleção musical, que tinha o hábito, né? Porque, no caso, até hoje, o chamado horário nobre do rádio vai das 7h30 da manhã até as 9h30. Então, como é que você, numa rádio FM, que você, naquela época, originalmente, uma rádio FM só tocava música, como é que nesse horário nobre de rádio... Um publicitário chegou para mim e disse: como é que você, num horário nobre de rádio, que é para tocar música, você vai colocar blá blá blá? Disse, mas essa tendência já existia em outros lugares do país nessa época, né? Do rádio, do jornalismo, né? Em São Paulo, por exemplo, a Jovem Pan já faz isso já há algum tempo. É o que eu estou falando mais especificamente do rádio FM, né? Do FM aqui, né? Do FM. No FM, realmente, eram pouquíssimas as iniciativas nesse sentido. Olha, um dado interessante que eu já falei aqui durante o programa: quase 92% dos brasileiros escutam rádio. E esse dado me surpreendeu. Isso é uma pesquisa da Kantar Ibope Mídia. Ibope. E foi divulgada no ano passado. Lhe surpreendeu esse número? Quase 92% dos brasileiros escutando rádio? Não surpreendeu não. Porque, como eu falo sempre, o rádio, dos veículos de comunicação, o rádio foi o que se adaptou melhor à convergência. Então, assim... Foi quem se deu bem nessa convergência digital, né? Foi o que se deu bem, né? Você vê um momento gravíssimo que passa a mídia impressa, né? Mídia impressa tentando se reinventar. Já de alguns anos. Já de alguns anos. A gente pode daqui a pouco completar uma década dessa busca de como se portar nesse ambiente digital. Exatamente. Quase completando uma década. E a televisão, né? A televisão hoje, ela está num impasse muito grande com relação... Porque ela perdeu muita audiência. Audiência. Fragmentou essa audiência, e ela está também investindo muito isso. A gente vê as grandes redes investindo pesado, mas ainda não chegaram lá. Não. No ponto ideal. Não chegaram. E tem um outro detalhe, Diógenes, interessante, é que a televisão, que entre os veículos de comunicação sempre foi o mais glamuroso, sempre que foi o queridinho das agências de publicidade, a televisão sempre deu mais visibilidade. O alcance enorme. Exatamente. Uma audiência de milhares de pessoas. Né? Sempre deu mais visibilidade, sempre deu mais notoriedade aos chamados publicitários. Né? No caso, a televisão ela perdeu, com essa convergência, ela perdeu o monopólio da imagem. Isso agravou um pouco a crise da televisão. Ou seja, o monopólio da imagem. Antes a televisão era que tinha esse monopólio da imagem. Hoje não. Toda e qualquer pessoa... Do ponto de vista jornalístico, não, né? Não. Porque hoje o rádio tem também
O rádio tem também, inclusive alguns veículos de comunicação no mundo, inclusive o New York Times hoje tem uma televisão dentro da redação, né? Então, assim, aquele monopólio visual, a TV perdeu. Então, hoje os outros veículos, como rádio, como jornal impresso, pode se aventurar nessa seara, né? Então, esse monopólio pela televisão foi perdido. E até agora eles estão tentando aí, né, buscar uma fórmula, tentar se reinventar e tentar entender um pouco o que é essa convergência, né? Você falou em investimento aqui no estúdio da 96, mas essa é uma tendência das grandes emissoras do país hoje, né? Eu vou citar alguns exemplos, né? A CBN fez um puto investimento num estúdio muito bacana, muito interativo. A Jovem Pan também em São Paulo. A Jovem Pan está fazendo, na realidade, né? ainda, né? A Band News também. Eu só estou citando alguns exemplos para mostrar que a 96 está no caminho certo, né? Na realidade, a CBN refez o estúdio completamente, né? A Band News, a Jovem Pan está construindo um mega estúdio. A Jovem Pan, a curtíssimo prazo, deve se transformar numa rádio-TV, né? Um investimento aí que beira 20 milhões de dólares. Eu tive a oportunidade de visitar mês passado os novos estúdios da PAN, que ainda não estão no ar, mas é realmente uma coisa, vai ser um marco realmente a nível de rádio. O que eu podia dizer para você, Diógenes, com relação ao estúdio da 96 FM, deixando de lado um pouco aquele complexo de vira-lata, né, que a gente tem, hoje a 96 FM tem indiscutivelmente um dos estúdios modernos, um dos estúdios mais modernos e mais interativos do país, indiscutivelmente. Sem dúvida, pelo que indiscutivelmente. E eu diria a você que eu iria até mais além. Tive a oportunidade de visitar alguns estúdios fora do Brasil e diria para você que esse estúdio novo da 96 FM, que foi concebido por uma empresa belga americana, esse estúdio não faz vergonha a nenhuma emissora no mundo. Então, assim, foi realmente um investimento grande para uma emissora no porte da 96 FM num estado como o Rio Grande do Norte, um estado sofrido como o Rio Grande do Norte. Mas eu diria a você que realmente esse estúdio realmente nos dá muito orgulho, nos dá muita alegria. E qual o impacto dessa mudança, Enio, no mercado publicitário? Por que eu pergunto isso? Porque tudo que é feito aqui precisa ter reflexo do ponto de vista comercial, né? Qual é o impacto, não só em relação ao nosso mercado aqui, mas em relação à mídia nacional como um todo? Qual o impacto comercial dessas mudanças? Na realidade, a gente concebeu e a gente fez esse investimento aqui, Diógenes. Na realidade, a gente não estava nem pensando no impacto que esse estúdio, que esse momento, que esse investimento teria no mercado publicitário local. A 96 SM sempre realizou as coisas pensando sempre no futuro. E para falar a verdade, a gente fez isso aqui porque a gente sentiu a necessidade de uma interatividade maior, de estar sempre um passo à frente da concorrência, como a gente sempre fez ao longo desses 37, 38 anos. E eu acho que o impacto no mercado publicitário, ele vai vir com o tempo, né? Vai vir com o tempo, na medida que as pessoas começarem a entender esse momento de convergência. E que a rádio virou TV também, né? Que a rádio virou TV também. Porque o slogan da rádio agora é a rádio com imagem, né? É a rádio com imagem. Foi justamente em 2017, alguns publicitários chegaram para mim e pessoas, amigos meus de rádio, e perguntavam: cara, você tá colocando os jornalísticos da rádio no Instagram, no YouTube e no Facebook, como é que você faz isso? Quer dizer, pessoas de outros centros mais avançados, perguntando como é que a gente fazia isso. E uma coisa que dá um orgulho muito grande para a gente, Diógenes,
é que esse projeto foi concebido fora, mas foi totalmente realizado aqui. Executado aqui, Executado né? aqui por E eu acho que profissionais daqui. vale citar aqui Bill Boy, Sim, um dos grandes radialistas do Rio Grande do Norte. é verdade. O Clebinho, que foi o seu auxiliar aqui, Bill Boy. em longas jornadas aqui, né? A toda a equipe, né? A toda a técnica equipe, da 96, a toda a Gil equipe, Boy, Gil Boy, todos aqui. Jair, né? gente que pegou na massa, como se diz. Né? Pegou na massa. E engraçado é que para alguns engenheiros, algumas pessoas acostumadas A montagem na desse produção tipo de e montagem estrutura. desse tipo de estrutura, isso não seria possível. Eu disse, vamos tentar fazer com a nossa mão de obra aqui. É isso. E esse estúdio saiu. Eu perguntei sobre o mercado publicitário, Enio, porque você teve acesso, e a gente teve acesso, a pesquisas recentes sobre o investimento em rádio. Entre os veículos de comunicação, o rádio aparece como um bom investimento. Por quê? É porque eu acho, exatamente, entre outras coisas, justamente por isso, por ter sido o veículo que tenha mais se adaptado à convergência, né? O rádio ainda continua sendo o veículo mais dinâmico, continua sendo o veículo mais atual. Ele está onde você quiser estar, né? O veículo, a portabilidade dele ainda, do rádio, né? Exatamente. E é exatamente isso. E com imagem agora, né? Com imagem, com interatividade, né? Uma oportunidade de você ali interagir com um dia desse com um o seu camarada locutor. chegou, mandou pelo Facebook, e ó, você tá meio gordinho, você precisa perder peso e tal. É. E se você tiver só voz, dá pra você disfarçar, né? Exatamente, eu também. Hoje em dia não dá né? mais. Não dá mais. Acaba logo ver, epa, você é do KLB, é? Aí, que lapa de bucho. Teve uma vez eu tava. KLB até acabou já. A KLB acabou. Acabou. E às vezes a gente também apresentando aqui, a gente recebe esse tipo de toque do ouvinte, né? Pô, você tá bem gordinho, você precisa ir para uma academia, você tá fofo, você precisa fazer uma dieta. Olha, quando o cinema surgiu, aliás, quando o rádio surgiu, né? Não, o cinema vai acabar. Lembra dessa história? Lembro. Aí quando a televisão surgiu, o rádio vai acabar. O rádio vai acabar. É? E quando, na verdade, houve uma convivência ao longo de todas essas mídias, né? Diferentemente agora nessa questão digital. O rádio se deu bem. Na avaliação de muita gente. E tem né? um outro detalhe também, sabe, Diógenes, que é importante a gente sempre frisar, é o seguinte: todo esse investimento feito pela 96 FM, que torna esse estúdio um dos mais contemporâneos, um dos mais modernos, um dos mais interativos do Brasil, e aí eu colocaria no mundo, porque a gente não deve absolutamente nada a nenhum estúdio no mundo. Eu diria a você o seguinte: isso é muito bom para o mercado. O publicitário Arthur Arruda, ele fez um post que para mim foi muito feliz quando ele colocou, eu trouxe aqui para fazer uma visita juntamente com o empresário Glauber Gentil, e ele olhando o estúdio, vendo o estúdio, ele disse bem assim: esse investimento que a 96 FM está fazendo é muito importante para o mercado publicitário do Rio Grande do Norte, do Nordeste, né? Não só para o mercado publicitário, não, Enio. Para os profissionais também. Sim, exatamente. Eu acho que toda a cadeia, né, do rádio, todos que se dedicam, desde o técnico, desde o repórter, o apresentador, né? Os convidados, porque ao longo desses testes aqui do estúdio, quem eu recebi aqui, todo mundo elogiando, rapaz, que bacana, parabéns. A gente, né? Quer dizer, você recebe bem, inclusive, as pessoas. Eu acho como um todo, né? Como um todo. E outra coisa, até para as rádios concorrentes, né? Para elas também, elas começarem a pensar nesse tipo de investimento. Se adaptarem. Cada um a seu jeito. Cada um a seu jeito, se reinventarem, né? Ninguém melhor do que ninguém, mas sempre tem um que... Né, É claro. E assim, e outra coisa, isso aqui, o que nós fizemos aqui a nível de 96 FM, não é um capricho, não é um modismo, é tendência. E tendência todo mundo sabe, é irreversível. Então, assim, mais uma vez a 96 FM sai na frente, e aí sim, as outras rádios, as rádios concorrentes, vêm atrás para também inovar e tentar fazer alguma coisa de diferente. Por último, a 96 tocou mais músicas ao longo dos seus quase 40 anos, né? Sim. E nos últimos tempos a gente vem acompanhando
uma atenção maior ao conteúdo jornalístico, ao debate, a temas específicos como direito, né? Existe hoje um programa. Até que ponto a grade de programação da 96 mudou para se adequar aos novos tempos? Exatamente. Mudou na medida em que hoje toda e qualquer pessoa tem uma rádio FM no seu smartphone, né? Então, uma playlist de música. Ela tem uma playlist, né? Então, hoje a música virou commodity. Cada um tem um playlist especial, tem uma rádio FM especial. Mas conteúdo não. Opinião, informação, debate, não. Então, assim, é justamente esse caminho que a 96 FM está buscando, a geração de conteúdo. E a música faz parte desse tipo de programação, né? Tanto a música como a promoção faz parte desse conteúdo. É como eu falei no começo da entrevista, hoje o ouvinte não quer ser mais aquele consumidor passivo que recebe tudo passivamente, Jorge. Ele quer interagir, ele quer participar, ele quer dar opinião, ele quer conversar, ele quer ser um interlocutor. Então, assim, eu acho que esse é o grande momento que o rádio vive. Queria encerrar essa entrevista, esse bate-papo, não considero nem como entrevista, mas para lembrar uma figura muito importante para a Rádio 96 que recentemente faleceu. Silvino Sinedino, né? Foi o diretor, fundador desta rádio. Estou lembrando aqui porque foi quem abriu as portas da 96 para mim, foi Sinedino, Silvino Sinedino, lá pelos idos ali de 87, 86, e recentemente ele nos deixou, né? E também sua mãe, né? Dona Sidney, na mesma semana que Sinedino faleceu, ela também faleceu, né? Então eu queria homenageá-los aqui na sua presença, na audiência dos ouvintes, porque foram duas figuras importantes, emblemáticas aqui na construção da 96. Silvino Sinedino, pelo empresário, pelo investimento, e Sidney também, que em muitos momentos compartilhou com a gente aqui sua presença, suas coisas. Então, lembrando-os, eu quero homenagear a 96 FM aqui e agradecer a você por todo o esforço, por todas as apostas que foram feitas ao longo desses anos também, no que cabe a mim, nesses 17 anos de Jornal 96. Diógenes, inclusive nós mandamos em homenagem a Silvino Sinedino, que foi o fundador dessa emissora, um dos idealizadores de um projeto na época extremamente ousado, que era trazer uma rádio de frequência modulada para o estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, esse estúdio, a gente mandou fazer uma plaquinha, esse estúdio vai ter o nome de Silvino Sinedino. Perfeito. Foi um pouco frustrante para mim, mesmo ele estando num estágio avançado da doença, foi um pouco frustrante para mim ele não poder ter visto esse estúdio feito, completo. Porque a homenagem já seria feita antes da morte dele, né? Já, com certeza, com certeza. Mas eu sei que onde ele estiver, ele e minha mãe, eles estão vibrando com esse novo momento da 96 FM e do rádio. É isso aí. Parabéns, amigo. Bola pra frente e segue o jogo, né? Segue o jogo. Um abraço. Obrigado, Jorge. Um abraço.